Eu não consigo entregar pra ele 100% do que ele merece porque eu não tô bem. E agora que a Leti tá bem, né? Apesar Peraí, ela tá bem? Ela tá bem ou ela tá mal? Me explica isso melhor. Meus amores e minhas amoras, me chamo Ian, sou psicólogo, atendo há 8 anos e falo bastante de relacionamento aqui nas mídias sociais. Vim comentar esse término do Gaules com a Leti. e a gente, nesses últimos tempos, começou a conversar bastante de relação de vida, assim, sabe? Mesmo tendo um muito grande, um amor muito grande, assim, um pelo outro, mas como um casal, a gente estava se distanciando, né? E mesmo gostando um do outro, eu falo assim, todo dia aparece alguém aí, né, falando que terminou um relacionamento, que terminou algo Ainda mais antes do carnaval. É aí que aparece muita gente mesmo. que tinha, né? E aí a gente conversando, falando, Mas quem somos nós para julgar? cara, a gente, né, se gosta muito, a gente quer, né, ter uma proximidade, mas a gente precisa entender que às vezes não, né, você não precisa ficar junto só como um casal. E aí a gente conversou bastante, né? Ó, eu vou te falar, nas palavras que ele trouxe aqui, tem que ter muita maturidade para seguir isso na prática. E a gente decidiu que a gente vai seguir nossas vidas sem ter esse. Mas sem ser, que é o que eu falei, assim, não tem muito como falar isso pra vocês, não tem muito como explicar. E assim, o que a gente queria deixar muito é o lance de que dá pra fazer isso da forma direita, sabe? Dá pra fazer isso da forma correta. No nosso caso, a gente é privilegiado porque não teve briga. Acho que quem tá na internet, né, e quem é muito famoso, geralmente, cara, isso é bom, né? A pessoa sente uma pressão. Porque tudo que você faz é muito visto, né? E as pessoas acabam, mesmo que você não queira, elas acabam se inspirando em você. Então é legal ele trazer essa responsabilidade, assim. Porque muita gente famosa não tem, né? Mas não tô aqui pra julgar ninguém, né? A gente nunca brigou, nunca, não teve traição, não teve nada em relação a isso. A Leti, ela tá num momento onde ela pode falar melhor, né? De querer se cuidar, de querer se amar. E eu acho que estando muito próximo aqui, tendo a rotina que a gente tinha e tudo mais, é muito difícil dela conseguir essa, né? Adquirir o que ela busca em questão de maturidade, coisas do tipo. Eu não sei o que falar. É, é muito difícil porque é o que eu falei pro Gal. É muito difícil a gente amar uma pessoa quando a gente não se ama. Então é uma coisa que eu tava tendo muita dificuldade com isso. Eu passei por um tratamento muito pesado de depressão, muito difícil, não foram anos fáceis. E logo quando eu tirei os remédios, que eu comecei a melhorar, que eu consegui emagrecer de novo, consegui voltar mesmo para uma rotina, eu percebi que eu ia ficar mal de novo. Que eu tava caindo, eu percebi que minha cabeça não tava boa, então eu senti muita falta de amor próprio. Até em questão de voltar a pensar em essas coisas que falta Censuraram ali, mas vocês imaginam o que ela falou, né? Tá. amor próprio mesmo, pela vida. E eu não acho justo com o Gal, principalmente, porque a gente sabe que o Gal é uma pessoa muito boa e que ele não merece estar com alguém pela metade. E nesse... Isso é complicado, assim. Quando a gente adoece, né? Quando a gente enfrenta uma depressão, é como se o ego, né? O eu, ele se voltasse para si mesmo a fim de tentar sobreviver, né? Então, o investimento libidinal, né? Tua energia, ela fica voltada para você mesmo porque você tá lutando ali para poder sair daquela, né? Então é muito difícil estar numa relação, quem já ficou deprimido e estava se relacionando, sabe do que eu tô falando? Porque você já sente muita culpa quando você tá deprimido. Seja pelos motivos que você tenha. Além disso, você também carrega uma culpa de não conseguir estar 100% na relação, né? Carrega uma culpa de estar, muitas vezes, dando trabalho para outra pessoa. Então é realmente muito difícil mesmo aceitar ajuda, né? Quando a gente tá nesse momento. Só que o pulo do gato aqui é o seguinte: é complexo você decidir pelo outro se ele vai
se ele tá disponível pra cuidar de você ou não. Acho que se o outro tá disponível, vale a pena tentar junto. Mas se você não tá disponível, se você quer atravessar essa jornada sozinho, aí também é uma decisão honesta, uma decisão que cabe de ser tomada. Nesse momento eu tô pela metade. Eu não consigo entregar pra ele 100% do que ele merece porque eu não tô bem. Então, eu preciso me cuidar. Eu preciso me reencontrar. Eu preciso Nossa, olha pra ele, cara. Eu acho que vai ser difícil eu não chorar aqui. Bom, ter amor próprio por mim pra depois amar uma pessoa. E eu acho que se tem uma coisa que eu posso dar de conselho pra vocês, porque a gente conquistou muita coisa junto, eu e o Gal, a gente conquistou o respeito de muitas pessoas, a gente é admirado por muitas pessoas. é mais difícil quando mistura a vida pessoal com a profissional, né? É mais complexo. E uma coisa que eu falo pro Gal todos os dias é que vocês podem ficar tranquilo porque a gente se dá muito bem. A gente é muito amigo e tá tudo bem entre a gente. É uma situação de merda, desculpa a palavra, mas é uma situação de merda. Só que eu nunca vou deixar de amar ele. Ele nunca vai deixar de me amar. Mas eu sinto que eu preciso me cuidar. Eu preciso, em primeiro lugar, me amar. Eu preciso estar bem, eu preciso cuidar da minha cabeça, porque se a gente não estiver bem com a gente mesmo, internamente, eu não digo nem de físico, eu não digo nem de tá bonito, tá com um corpo legal, se dentro da sua cabeça tá tudo errado. Então, estejam bem da cabeça de vocês para depois vocês amarem uma pessoa. Isso é muito importante. E eu achei que eu tinha que ser sincera. Essa ideia que você precisa estar 100% bem, curada, pra poder amar alguém, ela não é tão verdade assim. Muitas vezes o que vai te curar é justamente amar e ser amado. Então, é, não é tão assim como ela coloca, né? Eu acho que ela tá falando muito mais de uma experiência própria, claro, onde ela tá ali sentindo que ela não consegue estar presente na relação. E ela faz uma leitura que isso é por conta das questões internas dela, né? Que a gente não vai ter acesso aqui, claro, de saúde mental. Ele em relação a isso. Eu não tô bem da minha cabeça. Eu vou voltar a fazer terapia. Eu vou voltar a me cuidar. Aqui é um ponto que é um pouco estranho, assim, porque geralmente quando a gente não tá bem, né? E até antes de tomar uma decisão importante, é muito comum das pessoas procurarem terapia. Eu vejo, tem muita gente que me procura, por exemplo, perguntando assim: Ian, tô muito insatisfeito com o meu relacionamento, eu já sou casado há 10 anos, há 20 anos, eu penso em terminar, então tô buscando teu auxílio, tuas consultas pra entender o que tá acontecendo e se esse é o caminho de fato. Então acho que fica uma pergunta no ar. Por que que ela não procurou terapia antes de terminar? E eu não vou sumir. Eu vou continuar no chat, inclusive banindo vocês. Vou Galera, continuar. ó, Eu, eu vou continuar. Eu tô de olho no chat. Vou continuar banindo vocês. Vou continuar cuidando da moderação. Eu não vou sumir, eu não vou desaparecer. Vocês vão continuar me vendo. Vão continuar vendo o Gal. O Gal não vai sumir de lugar nenhum também. E que vocês saibam que a gente é muito amigo. Que a gente se ama. A gente nunca deixou de se amar. Não é falta de amor. Não é falta de tentativa. E que tá tudo bem. Vocês não vão me ver nunca falando mal do Gal, colocando ele como um monstro, porque ele não é. O que vocês veem aqui na frente das câmeras, o que ele faz para as pessoas, é tudo que ele é fora. Só que por fora, ele é muito mais. E é uma parte dele que vocês não vão ver. E é uma parte que eu vejo todos os dias. É uma pessoa boa, é uma pessoa que cuida, é uma pessoa que ama. E que se não fosse ele, eu não ia nem estar aqui conseguindo falar com vocês. Porque talvez eu teria tirado minha vida há muito tempo. Então, graças a ele, Me parece que eles já enfrentaram, né, um período desse e se ela tá falando que ela tá mal agora, não é a primeira vez que isso acontece. Parece que eles já atravessaram isso no passado, ela melhorou e agora parece que ela piorou de novo. Vamos ver mais um pouco. eu consegui me recuperar, me reerguer, perceber que eu não estava bem e procurar ajuda, assim como ele mudou a vida de muita gente do chat, muita gente da tribo, a vida das pessoas que talvez ele nem conheça, perdão. e aí a gente foi vendo que existe um mundo onde a gente pudesse ter a amizade que a gente foi construindo, mas a gente não precisava ser um casal, porque isso estava, né, talvez estava afastando mais a gente
do que estiver se aproximando. E antes de acontecer qualquer coisa, que é o que eu falo assim, se você está numa relação onde você tem um carinho pela pessoa, onde você tem um amor por uma pessoa, você pode, antes de acontecer qualquer problema, você pode simplesmente conversar com essa pessoa, já que ela é sua companheira, e tomar a decisão certa, sabe? Então a gente Isso é muito maduro do que ele tá falando, assim. A gente vê nessa clínica, né, de relacionamentos que é muito comum, geralmente, as pessoas não bancarem de ter algumas conversas difíceis. E quando você não tem conversas difíceis, você tenta jogar a poeira para debaixo do tapete no seu relacionamento. E aquilo vai acumulando, né? Num certo ponto vai acumulando, acumulando e acumulando. E o que acontece, por exemplo, eu vejo muito nisso em algumas traições que são feitas, parece que é assim, para outra pessoa descobrir. Uma forma que a outra pessoa vai descobrir e, por conta daquele fato, ela vai terminar a relação, né? Então, não sei, talvez um caso aí que circulou bastante na internet e depois teve uma carta lida num programa matinal de uma certa emissora bastante famosa aqui, né, do Brasil, tivesse um pouco assim nesse sentido. Mas a gente vê muita traição que acontece de uma maneira a deixar na cara para outra pessoa descobrir, e aí quando a outra pessoa descobre, ela termina. Ela toma essa iniciativa de terminar a relação. Que não estava legal ali por algum motivo, as conversas difíceis eram evitadas, aquilo ali foi se levando, 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 até que chegou um ponto que a pressão não coube mais dentro da panela, e aí explode tudo de uma vez. E é chato, né? Porque você acaba machucando pessoas que você gosta, magoando pessoas que você teve uma história significativa ali, às vezes de alguns anos. Fica uma mágoa, fica um fechamento ruim. Pode ser um fechamento, ele pode ter mais harmonia, né? E eu acho que é isso que eles estão tentando fazer aqui, sem se machucar, né? Respeitando o fato de que são pessoas públicas também, e querem dar um exemplo em cima disso. Então, requer muita maturidade, assim, o caminho que eles estão tomando, e bastante interessante. é muito o que a Leti falou, a gente tentou 7 anos praticamente aí, tentamos e vivemos vários anos desses muito bons, vários anos foram difíceis, né? Tem questões cara, de doença mesmo envolvida, então tem condições envolvidas, questões cara, de doença mesmo envolvida, então tem condições envolvidas. E agora que a Leti tá bem, né? Apesar Peraí, ela tá bem? Ela tá bem ou ela tá mal? Me explica isso melhor. de ter que se cuidar, mas ela tá num momento onde ela consegue entender que ela precisa buscar esse caminho e Eu acho que ele tá falando aqui que ela não tá tão mal como antes, né? Mas ela, no início do vídeo, falou que pensava em, né, em, em S. e ela foi atrás disso, a gente conversou, então acho que é uma decisão assim que a gente não sabe o dia de amanhã, mas que nesse momento é o que nós dois precisamos e tipo assim, eu tô aqui todo dia, eu vou continuar estando aqui todo dia. Então, Ele fala nós dois precisamos, mas me parece que é uma decisão que partiu dela. E ele, obviamente, tá tentando conduzir isso de uma forma madura, fazendo algo que é muito bonito aqui, que é o seguinte: você ama uma pessoa, mas você entende que não, esse amor não tem a ver com ter a posse dela, com estar junto dela, com, sabe? É um amor que ele é um pouco mais elevado, assim, porque ele não é possessivo. Não é aquele amor do tipo, ah, essa pessoa não pode ser feliz com mais ninguém, só comigo. Não, me parece que ele quer preservar justamente uma relação harmoniosa e o amor que eles sentem um pelo outro, independente de estarem juntos como casal. Então, bastante maduro, bastante maduro. eu acho muito legal que ela tem esse espaço aqui para poder até passar o que ela pensa, passar um pouco do que ela acha das coisas que ela está vivendo e saber que ela continua sendo parte da tribo, vai continuar aí fazendo tudo aí no chat e tal, né? Ela já viu um apartamento que não é tão longe daqui, né? Os ratões, a gente vai continuar vendo os ratões, o ratão fica aqui um pouco, fica um A pouco gente lá. não tem filho, mas a gente tem 5 cachorros, né? Então tem tudo isso, né? E a partir de agora, cara, é o que eu só peço muito respeito aí
pelo momento. Eu sei que não tenho dúvidas, né? Porque é o jeito que a gente faz, é o jeito que a gente trata, a gente nunca faz de um outro jeito aqui, e dessa vez é isso, né? Então eu fico muito feliz se a gente pôde, ao longo desses anos, ser um exemplo ou uma inspiração em relação a estar junto. Eu acho que também existe você sair pela porta da frente e ser um exemplo, uma inspiração também na hora de terminar, sabe? São ciclos. Isso parece ser algo que eles conversaram antes de terminar, né? Como terminar sendo pessoas públicas e tendo uma audiência considerável. E nessa proposta, né, de querer ser um exemplo para quem segue eles, para quem acompanha o trabalho deles. Bem legal, bem legal. Eu não acompanhava os conteúdos dele, porque ele é de uma bolha do CS, né? Que vem do CS, pelo que eu sei. Mas fiquei com vontade de conhecer um pouco mais do trabalho dele depois desse vídeo aqui. São vidas, são aprendizados que a gente teve, e eu tenho certeza que eu vou, né, ter esse amor aí pro resto da vida também. Me admira muito a forma que você fala. Eu também. Beleza, gente? Então eu falei, ó, que nesses últimos dias aí muita coisa estava acontecendo, muitas mudanças aí estão acontecendo. Então vou continuar fazendo minha live todos os dias. Amanhã a gente tem mais campeonato aí para transmitir, mas é isso, né? Junto com tudo isso aí, eu ainda tenho que ajudar aqui a resolver todas essas coisas aí que para a gente né, poder seguir aí os nossos caminhos. E é isso. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que não. Então, Se cuidem, não deixem de se cuidar da cabeça de se cuidem, vocês. Fiquem né? bem. Que é o Ah, legado que o Gal sempre passa. Fiquem bem. Ele cuida tanto de vocês, que é o que ele tenta passar pra mim também, porque eu sempre sou muito transparente com ele em relação a como eu me sinto. E ele sempre cita muito vocês e tudo que ele faz aqui todos os dias. Então saiba que vocês são a nossa família, vocês sempre vão ser. E que o Gal ama muito vocês, ele ama muito o que faz. E que tudo isso é verdadeiro. Tudo isso é verdadeiro. amamos vocês. Obrigado aí por tudo hoje. Desculpem qualquer coisa. Vamos lá. Vamos analisar algumas partes. Me parece, assim, um contexto é que quando eles começaram a namorar, ela é muito mais nova que ele e ela era bem novinha, né? Acho que ela tinha 19 anos, se eu não me engano. Então, acho que chega um ponto onde a impressão que eu fiquei aqui é que é como se, pra ele, ela fosse a mulher da vida dele, né? Acho que ele já viveu muitas experiências e encontrou ela, construíram uma relação. Quando você tá há muito tempo com alguém, você logicamente vai pensando que aquilo ali vai se manter. Mas é isso. No amor, o que a gente mais busca são garantias. E não existem garantias, vou te dar esse spoiler. E no final das contas, é ótimo que essas garantias não existam. Por quê? Porque ao mesmo tempo que é algo que faz falta pra gente, e a gente tem essa tendência a querer preencher as faltas e resolver elas como se fossem problemas, justamente o fato de não ter garantias no amor pode fazer com que algo muito destrutivo para a tua relação não aconteça. E se você pensou rotina, você acertou. Rotina, e eu não tô falando assim de você ter uma rotina com a pessoa que você ama. Eu tô falando de como a rotina vai aos poucos minando a tua relação, né? Como as garantias também acabam, ou a ilusão das garantias acabam minando a tua relação também, porque a gente acaba ficando acostumado ali. Ah, essa pessoa me ama e ela sempre vai me amar e essa relação sempre vai existir. Como se você não precisasse demonstrar esse amor, como se você não precisasse ter um tempo de qualidade juntos, sair para dates, como vocês faziam no início da relação, construir memórias juntos, fazer viagens, ter um espaço ali de conexão só de vocês, né? Para além de um tempo também reservado de cada um, né? Um tempo ali onde você vai construindo sua individualidade, sem se abandonar para caber ali naquela relação, para poder fazer aquela relação dar certo, ter alguma garantia. Não. Você pode continuar vivendo sua vida, tendo seus hobbies. Isso é muito saudável pro relacionamento, inclusive. Então, a gente busca muito essas garantias. É interessante que elas não existam. Eles construíram essa relação, ela já tinha um adoecimento no passado.
e agora tá num momento frágil. E nesse momento frágil, ela preferiu terminar a relação e terminar antes de buscar terapia, o que não é muito comum. O que que eu vejo aqui? Talvez ela veja ele como um amigo, não veja mais ele como um parceiro, né? Veja ele como alguém que ela ama muito, mas entrou ali num lugar de amigo. É que às vezes a relação, às vezes a gente perde o desejo aos poucos naquela relação. A gente tenta não magoar a pessoa quando vai terminar, muitas vezes inventando uma justificativa ou então trazendo a justificativa para si mesmo. É o clássico. Não é sobre você, é sobre mim, né? Porque a gente acha que vai machucar muito a outra pessoa, e machuca mesmo, o fato de dizer para ela que você não quer mais, que você não tem mais aquela chama, que você não tá mais ali naquela relação, que você vê outra pessoa como um amigo, né? Só que acaba sendo melhor ser honesto e trazer ali, acaba sendo melhor trazer essa verdade, que é uma verdade difícil e dura de se trazer e de se escutar também. Porque, vamos supor, por exemplo, que ela tá ali terminando porque quer se curar. Isso pode gerar na outra pessoa uma esperança de que depois de curada exista um retorno, que exista uma volta, que aquela relação possa voltar depois da pessoa passar por esse processo de cuidado e de cura. Então, pode ser mais honesto você simplesmente falar que não quer, por mais que vá doer mais no início, aquilo ali não deixa uma falsa esperança de que existe um retorno, né? Então você libera a outra pessoa também para viver o luto dela e seguir em frente, sem colocar a pessoa no modo de espera. Mas é claro também que ninguém coloca a outra pessoa no modo de espera. Aquela outra pessoa também se coloca no modo de espera. Porque se tem um conselho que eu posso te dar é não espere por ninguém. Não vale a pena. E num caso, vamos supor que seja isso aqui, que ela esteja mal de fato, mas também veja ele como um amigo. E aí é muito menos doloroso, né, a princípio, sair do término com uma justificativa de que ela não consegue, uma justificativa de que ela de que ela precisa se cuidar e de que aquilo é sobre ela, não é sobre ele. Isso machuca muito menos do que você falar para outra pessoa que você vê ela como um amigo e você não tem mais desejo. Só que a longo prazo é muito pior, né? Porque a outra pessoa pode criar esperanças, pode acreditar num retorno, e ao mesmo tempo, a pessoa que evita essa justificativa mais forte que pode magoar, também fica um pouco bloqueada ali, né? Porque às vezes ela quer viver outras experiências. Quando ela começou com ele, ela tinha 19 anos. E aí ela pode ver ele como amigo agora, quer terminar e quer viver outras experiências. E isso é completamente plausível, né? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que muitas vezes a gente não encara, né, e não coloca para o outro a verdade nua e crua por medo de magoar, mas que a longo prazo acaba sendo muito pior, né? Aquilo acaba se embolando de uma forma e trazendo outras questões para a relação. E aquela frase, né? Se eu minto para mim, imagina para você, meu bem. Que no caso dela eu não acho que seja uma mentira, que eu não quero interpretar isso. Mas para a gente conseguir falar a verdade para o outro, a gente precisa também conseguir entender o que a gente está sentindo, o que a gente está passando. E aí, nesse caso, é muito interessante você procurar uma terapia. Se você não faz ainda, faça. É uma experiência que eu recomendo bastante. Então, porque a terapia vai te auxiliar a entender o que você quer e o que você sente. E para onde você quer ir e como você vai chegar lá, né? Então, é super difícil você adoecer estando dentro de uma relação, se curar como ela fez, voltar a adoecer, né? E agora tá buscando ajuda e querendo ficar solteira para isso. Sem terapia é mais difícil ainda. Então, que legal que ela vai buscar uma terapia, acho que é muito importante. E
Tomara que eles consigam seguir esse caminho de maturidade que eles querem seguir, esse exemplo que eles querem dar. Tomara mesmo. E tomara que eles sigam com a vida amorosa, cada um com o seu cada um, e sejam felizes também. Porque me pareceram pessoas muito preocupadas em dar um bom exemplo, em ter uma responsabilidade por serem pessoas públicas. E eu acho que isso é muito, muito legal. Esse foi um react, uma análise. Você gostou, me segue aqui. Quiser acompanhar no Instagram também, no TikTok, nas outras plataformas, vem comigo. Vou lançar mais vídeos aqui nesse canal do YouTube. Então, vamos nessa.